Ainda de pé, eu quero fazer uma leitura em Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos começar com o verso 3. Como te roguei, Paulo falando a Timóteo, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões, quer dizer, discussões, do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro. Quer dizer, o fim da mensagem é te levar a isso. A caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que se desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Vamos orar. Pai, que o Senhor ocupe, Senhor, este lugar e queremos ser só um instrumento do Senhor. Mas que a palavra que sair da nossa boca não seja do febrônio, que seja de tua parte e que ela encontre guarida em cada coração. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Podeis assentar? Ainda anunciando a vocês, hoje teremos a ceia e eu quero dizer que dia 27, 26 e 27, nós teremos um pastor Montoya, um americano, ele estará conosco. Então, no último fim de semana deste mês, agora abril, não é? Então, dia 26 é sábado, vamos levá-lo ali em Guatambu. E domingo ele estará pregando pela escola dominical e pela noite. Esperamos que todos venham e vamos ouvir nosso irmão. Amém. Vamos começar com a escola nesta manhã, aliás, com um conselho. Eu quero passar um conselho. Uma orientação. E quero que você esteja atento a esta orientação. O título, eu diria, o ponto principal para o cristão. Quer dizer, o ponto principal, aonde devemos olhar, aonde devemos fazer de tudo para atingir este alvo. Que alvo é este? Acabamos de ler as Escrituras em 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 3 em diante, não é certo? E o grande apóstolo Paulo diz que para não entrar em contendas, em questões de genealogia, e naqueles dias era a voga, aquela gente que vinha da lei, queria trazer pontos da lei para os cristãos, circuncisão, a guarda do sábado e muitas coisas. E genealogias. E Paulo diz que isso tudo somente trazia discutição.
briga em palavras. E também, você sabe, pessoas tomavam atitudes porque ela tinha seu ponto de vista. Dentro dessas coisas que era perca de tempo. Então nós também podemos perder nosso tempo ou perder todo o tempo, né? Em muitas coisas. Entende? Em muitas conjecturas bíblicas, em coisas que não edificam, em coisas que, se você sabe ou se você não sabe, isso não vai lhe tirar do arrebatamento. Então, irmãos, não devemos perder tempo com essas dificuldades, pelejas, discussões, porque isso não edifica. Pelo contrário, a Bíblia diz que tudo me é lícito, você pode se interessar, mas você tem que pesar. Isso edifica, isso ajuda, isso me faz ser um melhor cristão, uma melhor cristã. Porque o diabo quer te parar dentro de certas discussões. E termina o quê? Criando inimizade, criando paredes, barreiras. E você já não pode olhar para aquela pessoa com os mesmos olhos. Então nunca te permitas entrar por este caminho. Paulo mesmo nos diz que depois de uma ou duas advertências, evita a tal pessoa que no fundo só quer discutir. Há muitos que tomam o evangelho, tomam as Bíblias, tomam a mensagem, não é para viver, mas toma como um cavalo de batalha. Toma para criar pretextos, discussões. Sendo que Deus não olha isto, não quer olhar isso. O que Deus quer é obediência. É o que Deus deseja. E Paulo disse que depois de uma ou duas advertências, tal pessoa que tem esse espírito, né? Você evita o tal. É melhor você falar do tempo, da chuva, é melhor você falar do trabalho, até do que está acontecendo no mundo, aí a política um pouco, e evite aquilo. Eu recordo quando eu era um jovenzinho, eu andando pela Avenida Goiás, ali onde era a igreja antiga, Tabernáculo da Fé, em Goiânia. Eu recordo que estava eu e um garoto chamado Christopher, evangélico. Sua mãe, a irmã Anita, faleceu. E eu encontrei um velhinho, um testemunha de Jeová. E eu era novo. E nós engarfinhamos numa discussão ali na calçada. E quando eu saí daquilo, meu coração estava tão pesado. Por quê? Eu entristeci o Espírito Santo. Você não se sente bem. Mas eu aprendi com isso. E depois, ao olhar dentro da Bíblia, quando ela me diz que essas discussões, essas pelejas, mais causa escândalo do que bem, mais causa divisões, mais causa problemas. Então, eu propus em meu coração, isso antes da mensagem, de não entrar mais, não segurar cachorro pela orelha, sabe? É um conselho bíblico.
A Bíblia diz não, é para segurar o cachorro pela orelha, porque ele vira e te morde. Então, amados, é o que eu quero dizer. Dentro da mensagem, você já observou quantos escândalos, quantos grupelhos, quantas discussões que termina criando grupos? Isso é o maior tropeço para as pessoas virem a mensagem. Virem a mensagem. Eu ouvi, não sei se é certo, mas eu ouvi que reuniram os pastores, alguns pastores, ali em certo lugar na América, para agradecer a Deus pelos grandes homens que ele havia enviado, por Moody, por Finney, e assim por diante. E lá no meio da plateia tinha um irmão da mensagem. E aqueles homens não mencionaram o irmão Branham, não mencionaram. Se não me engano, quem falou foi o irmão Green, não lembro bem. Daí aquele irmão disse, escuta, e o irmão Branham, vocês esqueceram? Aqueles homens disseram, nós lembramos do irmão Branham, um grande homem de Deus. Deus operou como nunca, através de um outro como ele. Mas vocês vivem em brigas, vocês vivem em discussões. O dia que vocês viverem o que ele ensinou, nós falaremos dele. Isso é uma vergonha, entende? E eu lembro que o irmão Green, o nosso velho irmão Green, ele ficava nervoso porque ele disse, é o maior tropeço para as pessoas virem a mensagem, seguirem essas interpretações, esses grupos com suas conjecturas. Porque muitos o que têm feito da mensagem não para viver, só para discutir, conjecturar. E o profeta diz, quanto mais você conjectura, mais você se afasta da realidade. Nós temos que prestar atenção no que diz o profeta. Então, são tropeços. Entende? São tropeços. Nenhum homem de Deus, irmão Branham, Paulo, todos eles, nunca se prendeu, escute bem, a essas coisas. Paulo mesmo disse a Timóteo que aquele que não lutar legitimamente não alcança a coroa. E quem luta não deve se embaraçar com os negócios desta vida. E essas coisas é mais para discutir pontos de fé. Se alguém quiser crer que um boi virou um elefante, que creia para lá. Se alguém quiser fazer da sua igreja um laboratório de teste, experiência, seu pastor, faça com a tua igreja, a minha não. A minha não. Eu não quero que nunca entre por estes caminhos. Então, você tem que saber a quem você ouve, quem é o seu pastor. Você tem que procurar saber. E homem de Deus, homem nenhum, nunca parou para estar discutindo. Vou contar um caso de John Wesley. John Wesley, ele
solteirão, resolveu casar com uma viúva, casou. E um dia, isso eu ouvi pessoas que, livros, pessoas que não são evangélicos nem são contrários. Conta a história como é. Que um amigo chegou na casa de John Wesley e a mulher estava agarrada nos cabelos dele. Ele usava cabelo mais comprido, né? Para que ele não saísse, não fosse viajar, porque ele vivia só pregando, viajando. E o amigo chegou e encontrou aquela cena. A mulher agarrada nos cabelos dele. Isso, de John Wesley se livrou, correu, pulou no seu cavalo que já estava encilhado e foi cumprir o seu ministério. Mas às vezes ficamos nós tentando convencer e não cumprimos o nosso ministério. Não é isso? Então, você também vai ver em Coríntios, ali, 1 Coríntios, um espírito político dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de... Como chama aquele irmão que era bem eloquente? Apolo. E o outro, como diz, entre aspas, né? Eu sou de Cristo. Mas o meu espírito é o mesmo. Paulo perguntou se Paulo era importante, se Pedro era importante. Entende? Às vezes as pessoas estão divididas por preferências pessoais. Estão divididas, é um espírito político. Eu sou PT, eu sou PMDB, eu sou PL, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu sou de Cristo, mas no meio da contenda. Se é mesmo de Cristo, fica fora disso. Esse é o certo. Fique fora. Não entra nessas coisas partidárias. E eu vejo, irmãos, e há muito tempo sempre eu falo, o diabo quer levar sempre a Bíblia, a mensagem, para discussões teológicas, pontos, diferenças de pontos. O irmão Branham nos fala, se um crê que Jesus vem nas nuvens e outro que ele vem em um cavalo branco, são pontos técnicos, isso aí. Mas o importante é isso, é que ele vem. Esse é o centro do assunto, é que ele vem. Então não vai você criar divisões e problemas. E o diabo, ele anda sempre procurando jogar diferenças, que é a modo dele jogar divisões, entende? Com esses pontos teológicos. O que é os 7 trovões? O que é isso? O que é aquilo? O anjo forte, ou isso, aquilo? Termina o quê? Você vê aonde dá todas estas doutrinas. Jesus veio. Jesus já veio. Se veio, você ficou. Então, irmãos, causa grupos, e qualquer pastor que se desviar e entrar por um caminho de conjecturas desse, ele mancha o seu ministério. Isso é uma nódoa que não sai fácil, não sai. Existem nódoas que a mulher vai ali, põe com sabão, com isso, com aquilo, limpa, ou com certo produto. Mas existem nódoas que não tem recurso para elas. E qualquer ministro que se mete nessas linhas,
ele vai obter uma nódoa. Mesmo que ele saia daquilo, mas o carimbo ficou. Um dia, rapaz, você esteve nessas coisas. Então, o meu ponto nessa manhã é isso. Com que é que devemos preocupar? Você tem a Bíblia, você tem a mensagem. Qual é o ponto principal? Qual é o teu ponto principal com a mensagem? Disso eu quero falar. Qual é o ponto principal da mensagem de William Branham? Você vai encontrar resumo das eras da igreja, o último parágrafo, o profeta nos dizendo que ele não veio para criar um grupo ao redor dele e nem ele não veio para fazer grupo, para fazer denominação, vamos dizer. Eu chamo isso, é o grupo Nicolaitas. São sistemas. Essas coisas de grupo é um espírito de um sistema. Pode ser pequeno, fraco, mas é. Pode ser bebê, mas é. Seja ao redor de quem quer que seja. O irmão Branham disse que ele não veio fazer ao redor dele. E ele não veio fazer, se não fez ao redor dele, iria fazer ao redor de um filho? Não. É como disse o irmão Green para o nosso querido irmão José. Se você não fosse um Branham, seria o que dentro da mensagem? Como um de nós qualquer. Mas vamos aqui, voltando no nosso assunto. O profeta diz, o que ele importava, ele disse, uma coisa eu importo, eu estou interessado, é que cada um tenha um relacionamento com Deus. É isso, né, irmão Daniel? Uma vida com Deus. O que adianta conhecer a Bíblia e saber tudo de cor intelectualmente e o coração está seco igual um deserto? Não tem a presença de Deus, não tem comunhão com Deus, não tem relacionamento com Deus, só tem uma cabeça inchada. Lá em Goiás, no tempo da seca, e você às vezes vai em certos lugares e encontra a vaca, o boi com a cabeça avantajada, mais do dobro, aquele cabeção. Chama cabeça grande. Agora, sabe por que a cabeça grande? A pastagem, não tem muita pastagem, ela sai comendo, raspando o chão, e nisso come aranha, engole e vai levando todo tipo de inseto. E termina o quê? Fica com a cabeça grande. Então é isso, há muita gente que quer levar rapadinho todas as coisas. Eu já penso assim, nisso. Se eu tenho necessidade de alguma coisa, Deus sabe que eu tenho. E se Ele me chamou, Ele vai me completar, me dar aquilo quando eu tiver necessidade. Não quando eu quero, mas quando eu tiver necessidade daquilo. O próprio irmão Branham diz, Deus pode te deixar cego em certas coisas até que chegue o tempo de você ter necessidade de conhecer. Então eu vou descansar. Vamos descansar. Então o ponto principal é você ter um relacionamento com Deus, como diz o irmão Branham. Não é você conhecer a Bíblia de cor salteado, mas até que grau vive o autor dela em você. Isso é o que é importante.
Que adianta conhecer todos os mistérios e saber de tudo? Paulo diz, e não tiver amor, é como o sino que tine, como o metal que soa. Mesmo se tivesse dons de profecia e tanta coisa, mas sem o amor, entende? Não vale nada. Mesmo falando língua de anjos e tudo que é, conhecendo tudo que é mistérios, o mais importante, eu estou dizendo a vocês, é ter Cristo em sua vida. É ter um relacionamento com Deus. Que adianta saber tudo e nem tem mais espírito de oração, nem ora, nem tem palavras, não, nem tem comunhão com Deus? Que tipo de cristão é este? É preferível ter o coração fervendo de amor por Deus, pela causa de Deus, do que a cabeça cheia. É isso aí. Eu estava ouvindo o pastor Daniel domingo aqui, nosso co-pastor, e ele falou sobre motivos e motivo. Foi isso, né? Se fala muitas coisas boas, corretas, maravilhosas, mas a mensagem, ela tem um objetivo. João Batista pregou várias coisas, mas a mensagem principal dele era aquela: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje há muitas coisas que se ensinam, mas o principal é o relacionamento com Deus está pronto, você está pronto para o arrebatamento. Ou do que adianta ter tudo e não ter nada? Conhecer tudo e termina o quê? Ficar fora do arrebatamento. E quem vai ficar fora do arrebatamento é as virgens nécias, que não se preocuparam em ter o azeite com abundância, eram pobres na vida espiritual. E há muitos crentes pobres espiritualmente falando. Irmãos, qual deva ser o nosso objetivo principal? Temos que preocupar para não errarmos o alvo. Diz o profeta, pecado é errar o alvo. Errar esse ponto principal. E o nosso ponto principal é o quê? É chegar ao rapto. Para isso é necessário o sinal, ter o Espírito Santo. Cristo é o nosso alvo, é o alvo principal. Por isso diz a Bíblia, deixando as coisas que para trás fica, que lhe impede de crescer, lhe impede de desenvolver espiritualmente. Abra mão dessas coisas. Eu estava olhando há muito tempo um filmezinho ali dos bichos ali na África, e aquela gente lá eu até esqueço o nome da região, eles estavam com sede, e eles queriam água, e os macacos sabiam onde tinha água, mas quem disse que eles iam contar? Então ele pegou, foi ali no cupim, talvez você viu essa cena. Abriu uma toquinha no cupim e pôs umas pedrinhas de sal ali dentro. E o macaco, eles se retiraram e dali veio o macaco. Curioso, né? Viu aquelas pedrinhas lá dentro, branquinhas.
meteu a mão, e ao fechar a mão, sua mão não saía mais. E aqueles homens vieram, tirou a cinta, amarrou o macaco e amarrou numa árvore. E o macaco comeu sal e não tinha água e foi dando sede, dando sede. No outro dia, quando eles viram que o macaco já não aguentava mais, soltaram o macaco. E o macaco, perna para que te quero, correu aonde estava a fonte. E os homens acompanharam. Pronto. Pessoa se deixa se prender por nada. Então aprenda a deixar as coisas que não edificam. Aprenda a deixar suas diferenças, sua mania, sua naturezinha, seu gênio. Aprenda a deixar esses seus surtos. Como diz o profeta, doma a tua natureza pela oração, o teu gênio. Mas não devemos perder tempo com aquilo que não nos classifica para o arrebatamento. Este é o ponto principal. E quando Paulo fala deste ponto principal aqui, ele diz assim: ora, o fim do mandamento, quer dizer, o fim de todo o discurso que vocês estão escutando, o fim da Bíblia, o fim da mensagem, o fim do que Paulo ensinou, Pedro ensinou, William Branham ensinou, Lutero ensinou. Olha o que é. Ora, o fim do mandamento, quer dizer, da Bíblia, né? É a caridade, é o amor. Caridade e amor. De um coração puro. Então você tem que olhar para o teu coração. Ele é puro ou não é? Jesus disse que o que entra pela boca não faz mal, mas o que sai. Porque o que sai vem do coração. Ali sai a prostituição, sai as blasfêmias, sai todo tipo de coisa errada. E você vai ler mais as Escrituras. O sábio disse: guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Então, um coração aí adúltero, um coração malicioso, um coração avarento. Olha, você tem que preocupar com o que está lá dentro, porque se não está lá, não sai fora. E se você quer saber onde está o teu tesouro, veja onde está o teu coração. Veja onde está o teu coração. Está na sua beleza pessoal, física, ou está naquela beleza espiritual? Então, este é o ponto principal. Entende? Para qualquer cristão que deseja estar no rapto, ele tem que se ater, olhar para Cristo, olhar para a palavra, porque esta mensagem, eu creio, ela veio para nos preparar para o arrebatamento. Se ela veio para nos preparar para o arrebatamento, então eu tenho que deixar. Assim como a noiva deixa ser vestida, ser cuidada, eu tenho que me soltar, eu tenho que crer. Na mensagem Dores de Parto, o profeta diz: eu quero que vocês se rendam para a minha mensagem. Aleluias. Então, eu creio desta forma, aquilo que foi falado no ano 33 para o profeta, quando ele batizava ali no rio Ohio, e desceu aquela coluna de fogo, aquele Logos. Todo mundo viu, aquilo saiu até nos jornais daquela época.
mas a voz só ele ouviu. Assim como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, tu tens sido enviado com uma mensagem para precursar a minha segunda vinda. É a mensagem a precursora. Por isso o profeta diz que a fé do rapto está nas mensagens. Está nas mensagens. E o fim do mandamento, eu vou dizer, e o fim da mensagem é este: é a caridade de um coração puro. É o primeiro tópico, né? Coração puro. E uma boa consciência. Você tem uma boa consciência diante de Deus para com seus irmãos, para com seu marido? Seu marido, vamos dizer que errou, ou seus filhos, ou seus pais. Você tem uma boa consciência para com todos? Você não agiu com avareza? Você não mentiu? Você tem uma boa consciência? Conta-se que certa vez um homem trabalhava numa fazenda. Era o capataz ali. E eles lá para cima, eles ganham pela produção do gado. E chegou um tempo, aquele capataz disse: patrão, eu consegui uma terrinha ali para mim, eu vou embora, vou começar a minha vida. Ele pegou o gado dele ali, pôs na estrada e foi. E foi embora. E ele levou no meio do gado dele uma terneira, uma bezerra. Vocês aí em cima não sabem o que é terneira, então é bezerra. E aquela bezerra virou vaca, produziu, e a produção dela veio mais outro, e os filhos mais outro, a ponto que já tinha um rebanhozinho. E aquele homem foi na cidade e ouviu um pregador, citando as escrituras, 1 João 3, né? Creio 18, por aí. Tenhamos paz com Deus. Para ter paz, tem que ter uma boa consciência. Tem que ter uma boa consciência. E aquilo veio nele, tom, e a bezerra que você levou. Como nós temos que viver numa boa consciência diante de Deus, não diante das suas razões. E então o que aquele homem ele fez? Pegou aquela vaca que era a terneira que ele tinha levado, pegou os seus filhos, filhas, netos daquela vaca, bisneto, e pôs na estrada. E dava uma quantia de uns 18 animais já. E ele pôs na estrada e foi para casa, para a antiga fazenda, o velho patrão. Ali ele chegou, e o antigo patrão: para onde você vai, fulano, com esse rebanho? Eu vim trazer ele é teu. Ué, meu como? Pois é, daí ele contou a história: olha, eu levei uma bezerra e aí está ela, a vaca tal, e os filhos, filha, isso é seu. Não é meu. Daí, e eu tenho que voltar para casa e me perdoa, me desculpe pelo que eu fiz. Daí o empregado daquele homem disse: patrão, hoje o senhor amanheceu de sorte, com o pé direito, já ganhou uma boiadinha. Daí aquele homem disse: olha, eu estou em problemas. Quer dizer,
o conserto de um levou o outro a ver, analisar e decidir e dizer: eu estou em problema. Quer dizer, eu roubei, não foi uma bezerra, não, eu já roubei muito mais. Nós não devemos ter nada em nossa consciência. São João diz: se o teu coração não te condena, em paz está com Deus. Agora, se condena, se você mentiu, se você oculta pecado, não confessou, não acertou, gente, é preferível a gente passar a pior vergonha, as piores coisas aqui, mas ter uma consciência tranquila com você mesmo diante de Deus, diante das pessoas, contigo mesmo, viver em paz. Pôr a cabeça no travesseiro e está em paz. Você não mentiu, você não explorou aquele empregado, aquela pessoa. Você tem que saber abrir a mão, porque a Escritura diz que o salário dos jornaleiros clama. Por que eu vou pagar menos para um? Por que eu vou pagar menos para um irmão do que para um de fora? Ou por que o irmão vai me explorar porque sou irmão? Religião, fé é fé, negócio é negócio. Porque é para irmão, você não vai trabalhar, vai ficar aí cochilando, escondendo e depois cobrar. Rouba o tempo e depois vai cobrar. As Escrituras, Pedro nos fala sobre estas coisas, entre patrão e empregado. Agora que deva saber, irmão, meu dinheiro é dinheiro, tanto quanto daquele vizinho que não é crente. Não é porque é para mim que você vai fazer um negócio aí mal feito. Agora, não explorar. Em outras palavras, andar de tal maneira que você tenha uma consciência limpa. As suas conversações são corretas? Você ouve? Você fala, mas diz o profeta, você ouve? Mensagem. É sua vida digna do Evangelho? O profeta pergunta, você fala e você ouve? Cuidado, o Espírito Santo não é uma fossa negra. Aonde vai as coisas do banheiro, né? Das descargas. Acha que o Espírito Santo é uma fossa negra? Não. Ele é santo. Então a coisa não é falar, é ouvir. É melhor dizer, desculpa, não quero ouvir isso, não quero saber. O que vamos fazer? Cuide de si próprio. Então o fim do mandamento é este: um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Quer dizer que existe fé fingida? Existe. Se tem fé não fingida, é porque tem fé fingida. Este é o fim do mandamento, é o fim do ensino. Era o alvo principal dos apóstolos. É isso aí. Em Tiago nos diz assim, 1:27 de Tiago. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai,
é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Quer dizer, olhar para os pobres, não bater a porta. Se alguém me pede, olha, me dá um dinheiro aí, ou me dá uma ajuda, eu estou com fome, eu não vou deixar de dar, porque o cara está com cara de bêbado, ele vai beber. Ele não me pediu para beber. Se me pedisse, eu diria não. Ele me pediu para comer. Se eu posso, vou lá, compro pastel. Se não, eu dei com essa intenção, para comer. Eu não vou fazer isso porque ele vai gastar, vai isso, aquilo. Mas você deu com essa finalidade, porque ele pediu para essa finalidade. Então, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Opa, irmãos, se faz muito pouco isso, né? Estender a mão. Fazer o bem sem olhar a quem é um dever cristão. Fazer o bem sem olhar a quem é estendendo a mão. Isso se faz pouco. E guardar-se da corrupção do mundo. Aí está resumido. E se você vai dentro da Bíblia, você vai encontrar todas estas coisas e mais ainda. Quando Paulo foi até Pedro, os apóstolos em Jerusalém, Paulo diz que foi para que ele não corresse em vão. Ele foi para expor tudo o que ele ensinava para os apóstolos. E Pedro e os apóstolos não tiveram nada que acrescentar, porque eles ensinavam a mesma coisa. Por quê? Porque tinham o mesmo espírito. Se tivesse um espírito diferente, ia ensinar coisas diferentes de Pedro. Mas Paulo não falou das coisas pessoais, só das coisas espirituais. Daí, Paulo diz assim, ele diz isso lá em Gálatas, capítulo 2, verso 10, que ele expôs para Pedro e aos demais o que ele ensinava para que ele não corresse em vão. E Pedro e eles não acrescentaram nada mais, a não ser recomendando para que eles tivessem cuidado dos pobres. E Paulo diz, coisa que temos feito fielmente. Porque o lado espiritual, irmãos, é uma coisa, mas a prática, a vida. A igreja primitiva, ela tinha como bandeira ajudar as pessoas necessitadas, visitar, aconselhar. A igreja de Jerusalém, quando passou por necessidade, foi colhida oferta nas igrejas da Ásia, Coríntios e todos os lados, para enviar para os irmãos lá de Jerusalém, da Judéia, porque estava passando por uma seca, uma fome, uma dificuldade braba. E isso havia sido profetizado por aquele profeta Ágabo. E veio essa seca. Então, você economize. O irmão Branham, ele tinha essa prática. Ganhe o que você puder ganhar. Ganhe. Economize o que você puder economizar. E dê o que você pode dar. João Wesley tinha essa prática. Ganhe o que puder, economize o que puder e dê o que puder.
E Jesus disse, o único lugar fora dos evangelhos que você vai encontrar as palavras de Jesus é em Atos capítulo 20. Já estou terminando. Verso 35. Paulo disse, aonde eu disse? Atos, estou lá em Gálatas, capítulo 20, verso 35. Paulo dizendo, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então vocês observem a prática do cristianismo. E nós temos que ter os nossos olhos voltados para este alvo. Então, qual é o ponto principal? Qual é o ponto principal? Qual é o teu objetivo? Com que tipo de uso você faz da mensagem? Paulo fala sobre os dons em 1 Coríntios 12, mas no final do capítulo ele diz, eu vos mostrarei um caminho mais excelente, quer dizer, maior e melhor do que os dons. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e tivesse o dom de sabedoria e interpretasse e conhecesse os mistérios, sem a caridade, sem o amor, a prática, é fácil pregar o amor, mas é difícil aquilo que disse Jesus. Um novo mandamento vos dou. Se é um mandamento, tem que pôr em prática. Que vos ameis uns aos outros. O amor não é um dom. Não, eu recebi um dom. Fé, o amor, irmãos, vamos aqui. Você tem que se empenhar para cumprir, para obedecer. Então, qual é o teu objetivo nesta manhã de ser crente? De fazer uso da Bíblia? Qual é o teu objetivo? Fazer uso da mensagem? Eu volto a dizer o que comecei. Não perca tempo com aquilo que não edifica, não ajuda. Terminando, eu quero só tocar nesse ponto. Muitos pastores, muitas pessoas preocupam como ser um bom pastor. Se preocupa mais com o lado de pregar, ter eloquência, ter profundidade. Eu não olho por isso e digo para qualquer um, não olhe por isso. Nós temos dentro da mensagem muitos pregadores, pregador não falta, mas pastores são poucos. Não é preciso você ir para o seminário, não é preciso você espremer a cabeça para conhecer os mistérios. Na conversa de Jesus com Pedro, Jesus apontou o caminho e disse assim, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez, Pedro, tu me amas?
E Pedro disse: sim, eu te amo. E perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas mais do que a estes? E Pedro se entristeceu porque lhe perguntaram, parece que estava duvidando. Ele disse: sim, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Uma pessoa que ama, ela faz o quê? Protege, ajuda. Não é preciso você fazer estudo, não, sobre isso. Você que é mãe, olha, você ama teus filhos? Foi apresentada a neném aqui. Você que é mãe, você que é pai, o que você faria por ela? Você sacrificaria você mesmo. Então, o amor é a resposta. Jesus não disse: olha, vai para um seminário, olha, vai aprender a falar, olha, vai fazer isso, vai conhecer aquilo. Não. Tu me amas? Que amor é este que não vai em busca da ovelha extraviada, perdida? Ah, eu te amo, mas não quero ela não. Por isso eu quero dizer, para ser um verdadeiro pastor, é só pôr em prática o que disse Jesus para Pedro: apacenta minhas ovelhas. Depois ele disse: apacenta os meus cordeiros. As ovelhinhas novas, fraquinhas, Cuide delas. Eu tenho algumas ovelhas ali na chácara. Como é fácil elas pegar bicheira, pegar qualquer coisinha, um arranhado hoje, amanhã já vira uma toca. É preciso estar de olho diariamente. Porque é um bicho vil, logo morre. Não tem resistência. Então é preciso cuidar. Se alguém me ouve e é um pastor, veja se você enquadra no que Pedro respondeu a Jesus e Jesus disse para ele. Muitas vezes pensamos que para ser um pastor tem que ter eloquência, tem que ter profundidade, tem que ter isso, tem que saber, tem que destrinchar as coisas. Eu já vejo diferente. Eu já vejo como Jesus disse para Pedro: tu me amas? Sim. Então uma pessoa que ama, o que você faria? O que você faria por essa pessoa? Pelo seu filho, pela sua filha, por aquele amigo, por aquela amiga. Fiquemos de pé. Querido Pai, não queremos perder a nossa visão, a visão do caminho. Como disse o irmão Brana, no deserto eu quero um caminho. Porque as pessoas saem em busca das flores do deserto e daqui um pouco ela se perde, porque tudo é parecido. E morre de sede e fome. Senhor, nós queremos o caminho, é andar pelo caminho. Nos conduz a este ponto principal, a prática do cristianismo, Senhor. A verdadeira prática. E nos livre, Senhor, como disse Davi, livra-me da contenda do meu povo. Livra-nos desse espírito, Senhor. E que possamos te servir com humildade. E não podemos te servir se não servirmos aos nossos irmãos. Considerá-los superiores a nós mesmos, dar devida honra,
dar o devido respeito. Senhor, ajuda-nos. E eu peço que ajude a cada irmã que nos ouve, irmão, ou que nos ouvirá, que o Senhor possa desviar a atenção deles, se não estão focados nisto, no alvo principal, e que possam olhar para Ti e viver uma vida quieta, tranquila, não viver uma vida de corre-corre, de dúvida, de suspeitas, se vai ou não vai no arrebatamento, mas que viva uma vida de práticas, Senhor. E que Teu Espírito possa assinar embaixo, comprovar, vindicar isto no coração deles, lhes dando segurança, orientando a cada passo dessa jornada. Deus, não deixe o diabo desviar a nossa visão da mensagem que veio nos preparar para o rapto. Encha-nos do Teu Espírito. Queremos ser aquelas virgens prudentes que levou azeite em suas lamparinas, mas tinha também de reserva. Quem sabe elas eram até criticadas, eram chamadas de fanáticas, de muito religiosas, mas elas tinham azeite, elas sabiam o que tinham. Dá-nos o Teu Espírito Santo em porção dobrada. Vista-nos do Teu Espírito, Senhor, e ensina-nos e faça-nos andar da maneira que devamos andar. Perdoa nossas falhas, cubra-nos com Tuas misericórdias. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Teremos a Santa Ceia e cada um se examine antes de vir à ceia. Eu vou procurar estar um pouquinho antes, se alguém tem que falar com o pastor, tudo bem. Nós saudamos nossos irmãos que estão em contato conosco pela internet. Guatambu, Presidente Prudente, Planaltina, Distrito Federal, Santa Maria, Chapecó. Você de Chapecó tinha que estar aqui. Campo Grande, Virgínia, Cruzeiro do Sul, lá no Acre. Deus abençoe a vocês, queridos. Santa Cruz do Sul, Minas de Currales, Uruguai, Concórdia, Roraima, Alvorada, Rio Grande do Sul, Francisco Alves, Paraná, Serra, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Medicilândia, Pará, São José, Santa Catarina, Videira, Bertioga, São Paulo, São João Batista, Santa Catarina, Goiânia, Fortaleza, Ceará, Vitória da Conquista, Bahia. O mês que vem eu estou chegando por aí, na Bahia. Caçador, Santa Catarina, Curitibanos, Betim, Minas Gerais, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Três Corações, Deus te abençoe, Pastor Vicente, Minas Gerais, Itajaí, Santa Catarina, Palhoça, Passo Fundo, Rio Grande, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Taboão da Serra, São Paulo, São Ludgero, Santa Catarina, Trindade do Sul, Deus te abençoe, Malmírio, Florianópolis, Santa Catarina, Alfenas, Minas Gerais e Boa Vista, Roraima. Deus abençoe a vocês, todos que nos acompanham. Eu quero dizer a vocês isto. Procure compreender a linguagem do pregador, as pregações. Uma vez que você ouve, não é tudo, às vezes vai ouvir e entender melhor depois da terceira vez. Então, procure compreender a linguagem do ministério, porque é para o teu bem. Preocupe com o que é para se preocupar. Amém? E descansa. Bom dia a todos.
A paz de Deus seja com vocês. Amém.